nosso convidado especial. Vamos agradecê-lo, porque ele veio aqui de coração para nos prestigiar com esse tema maravilhoso, né? Vamos lá. Bom dia a todos. É com muita alegria, muito carinho que a gente aceitou esse convite dessa família Tio Sam, realmente nesse clima de otimismo. Sinceramente, são todos otimistas, porque sexta-feira, com essa chuvinha, como a cama estava gostosa, só gente otimista aqui mesmo, né? E a gente tem parte dessa história na nossa vida. Viemos aqui para Camboinhas há 19 anos. Fomos um dos primeiros matriculados quando o Tio Sam era lá em cima. Aí começou a construir aqui, vinha com o Tuninho ver a obra, né, Tuninho? E falar para ele, anda logo com isso, rapaz. Aqui tão pertinho de casa. E passamos a utilizar isso na nossa vida todos os dias, 6 horas da manhã, estava abrindo aqui junto com a turma para ir nadar. Até recentemente, 2 anos, 3 anos, quando tivemos um pequeno problema no ombro, tivemos que parar e agora, com otimismo, tentar voltar. Então é fechando essa semana do otimismo que escolhemos o tema a felicidade, que o otimismo leva a isso, né? O objetivo de todo mundo. A felicidade se constrói. Todas as vezes que nós nos propomos a construir algo, precisamos saber o que é aquilo que nós vamos construir. E saber também quais são os fatores construtores que nós poderemos utilizar. Também conhecer quais são os fatores dificultadores no processo. Assim, o que é felicidade? Vamos buscar as definições de felicidade. Pesquisamos muitas definições. Algumas tão complexas, tão elaboradas, que dá até tristeza de ler. Outras bem mais simples. Mas de todas aquelas que nós pesquisamos, nenhuma foi melhor do que a definição daquele que é considerado até hoje o maior psicólogo de todos os tempos. Aquele homem tão especial que conseguiu dividir a história do homem em duas. Falamos de Jesus, independentemente de religiões, de crenças. Pode ser contestado por uns, amado por outros, mas os conceitos morais que ele trouxe ao mundo nunca conseguiram ser contestados por ninguém. E Jesus, quando perguntado o que é felicidade, ele disse: a felicidade é almejada por todas as criaturas. No entanto, em gêneros diferentes, graus diferentes, modos diferentes para cada indivíduo. A felicidade para o faminto é o pão, para o sedento é a água, para o solitário é a companhia, para o enfermo é a cura, para o necessitado é a ajuda. Assim, a felicidade não tem ligações diretas com a existência ou não de sofrimentos, muito menos do que se possui. Existem pessoas que em sua mesa nada falta, totalmente abastada. Pessoas que a sua saúde são perfeitas, nenhuma dor a lhe afligir. No entanto, dentre essas pessoas, algumas colecionam um mau humor diário, quanto mais crônico. Pessoas que não se importam com nada além daquilo que possui. Pessoas de relacionamento extremamente difícil, pois não se importam com a felicidade alheia, com a necessidade alheia. Pessoas isoladas, mesmo quando acompanhadas de muitos. Pessoas infelizes. Do mesmo modo, existem pessoas que à sua mesa falta tudo. A carência é total. A fome é permanente.
A saúde é precária, possuidoras de chagas dolorosas. No entanto, pessoas sempre bem-humoradas. Pessoas que estão muito mais preocupadas com a dor alheia do que com a sua. E quando pouco recebem, procuram dividir com aqueles que também não têm. Pessoas de excelente relacionamento. Pessoas fraternas, pessoas felizes. Assim, a felicidade não tem verdadeiramente relação com o que se possui ou se existe sofrimentos e dores. Pois a felicidade é, sim, um estado interior de paz. Sem ela, nada tem sentido. E este estado interior de paz, ele é amealhado dia a dia, através do exercício da lei do amor. Através do exercício no bem, em todas as oportunidades que temos. Dada essa definição, que, como disse para mim, é a mais simples, mais abrangente e mais verdadeira, quais são os fatores que nós podemos dispor para construir a felicidade? Os fatores construtores são o amor e toda a sua parentela de bons sentimentos. A família abrangente do amor. O amor, o carinho, a fidelidade, a fraternidade, a caridade, o bem-querer, a simpatia, a paciência, a tolerância, todos formando a grande família do amor. Esses são os fatores construtores para que possamos, no dia a dia, vivenciando, fazendo uso deles, amealhar a paz interior. E quais são os fatores dificultadores a atingirmos a nossa construção? O orgulho e toda a sua parentela. A inveja, a ganância, o egoísmo, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança, a vaidade. Todos sentimentos filhos do orgulho. E esta família é, sem sombra de dúvida, responsável por 100% dos problemas de relacionamentos sociais na humanidade. Definido, então, o que é o nosso objetivo e o que teremos para utilizar, é hora de começarmos a ver o terreno a trabalhar. No entanto, temos que ser vigilantes quanto à averiguação desse terreno. E esse terreno está quase todo ele em nós mesmos. Vamos procurar primeiro as dificuldades, mas temos extrema facilidade de identificar os defeitos nas outras pessoas. Mas por força do nosso apaixonante orgulho, por vezes temos extrema dificuldade em verificar os nossos defeitos, os nossos próprios obstáculos. Assim, é tão fácil comentar o erro de alguém, o defeito de alguém, porque aquele orgulho tão apaixonante faz com que nos sintamos, às vezes, perfeitos. Havia um casal morando num bairro residencial, como o nosso aqui, muitas casas. Maria e Fernando, poderia ser Luiz e Alice, e Maria e Fernando todos os dias tomavam o café da manhã juntos, bem rápido, e partiam para os seus afazeres. Mas Maria sofria de uma doença gravíssima. Era a maledicência, a fofoca. Não conseguia ficar um dia sem falar mal de ninguém. E o fofoqueiro, aquilo vai se multiplicando. Porque quando não tem o que falar, inventa. Aí deixa de ser fofoca, passa a ser uma doença chamada pseudolália.
É uma doença que requer tratamento com o terapeuta. Porque ele inventa e acaba acreditando naquilo que inventou. Mas voltemos a Maria. Fernando desce, vai para a cozinha, encontra Maria já sentada à mesa, tomando café e balançando a cabeça. O que foi, Maria? Estou tão decepcionada com a nossa vizinha aí do lado. A Margot, mas você gosta tanto dela? Eu gosto, mas não sei o que está acontecendo com ela. Ela está ficando uma mulher tão relaxada, muito relaxada. De que você está falando? Ela sempre, você sabe que eu sou observadora, né? Ela sempre bota os lençóis dela de manhã para pegar sol. Tá certo, é bom pegar sol, mas só que ela não lava os lençóis. Os lençóis estão cada vez mais encardidos. Está me dando ânsia. Fernando olha para ela. Por favor, Maria. Não, por favor, não. E eu já bolei, eu já sei o que eu vou fazer, que eu tenho que resolver essa questão. Eu vou comentar com a Georgette, que mora aqui em frente. Você sabe que Georgette tem uma língua que não cabe dentro da boca, né? E ela é amiga da professora, da filha da Margot. Ela vai comentar com a professora vai comentar com a guria, e ela vai envergonhada a falar com a mãe. E a mãe vai ter que lavar aqueles lençóis. Fernando, irritado, dá o último gole no café e vai embora. Na manhã seguinte, quando Fernando chega à mesa, está Maria com aquele sorrisinho nos lábios. O sorriso da vitória. Que sorriso é esse, Maria? Não disse que ia funcionar? Só não pensei que fosse tão rápido. Olha lá, olha os lençóis dela como estão lindos, brancos como a neve. Funcionou, funcionou mesmo. Funcionou porque eu fiquei tão indignado com o que você falou, que eu saí do trabalho mais cedo e lavei as vidraças da nossa casa para que você pudesse ver os lençóis brancos. Somos nós que temos extrema facilidade em criticar o gesto alheio. Todos cometemos erros, todos somos imperfeitos, mas por quantas e quantas vezes nos pegamos criticando algo que nós fazemos e até pior. Ou por vezes, não queremos reconhecer que somos iguais. Aí lembramos da importância da informação passada. Porque a fofoca, ela pode ser uma fofoquinha simples, mas ela pode progredir, quem conta um conto aumenta um ponto, e gerar uma grande infelicidade àquela pessoa que está sendo a vítima. Como poderemos construir uma felicidade se somos seres humanos, seres sociais? Vivemos em sociedade. É impossível ter a sua felicidade às custas da tristeza alheia. É impossível. Jamais conseguiremos. Assim, precisamos fazer uso daquilo que acredito que muitos de vocês já conhecem, que é as 3 peneiras de Sócrates. Sócrates, o grande sábio grego que viveu 4 séculos antes de Cristo. Sócrates um dia estava calado em suas reflexões, chega um indivíduo e diz: Sócrates, olha o que eu vou lhe falar sobre fulano. E Sócrates imediatamente manda que pare. Espere. O que você tem a me dizer sobre esta pessoa já passou pelo crivo das 3 peneiras? Que peneira é essa? Sei lá, de peneira? Veja, o que você vai me dizer passa pela peneira da verdade? É a primeira peneira. Você tem certeza do que você vai me contar é verdadeiro? Não. Eu vou te contar o que me contaram. Como é que eu vou saber se é verdade? Então não passa. Vazou pela primeira peneira. Mas pode ser que fique retido na segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai me falar sobre esta pessoa é bom? Ou seja, se alguém falasse isso de você, você gostaria? De jeito nenhum. Opa, também não passou pela peneira da bondade. Mas vamos ver se passa pela da utilidade. O que você vai me falar sobre esta pessoa vai ser útil para você, para mim?
ou para ela? Não. Então, meu irmão, não há o que ser dito. Temos que ser a estação terminal para todo tipo de maledicência. Fique sabendo que homens sábios conversam sobre ideias. Homens comuns conversam sobre coisas. E homens medíocres conversam sobre pessoas. É uma sabedoria de 400 anos antes de Cristo. Tão lógica, tão fácil, para que possamos peneirar rapidinho. Mas hoje, todos nós, cometemos esse erro diariamente. Mas eu não sou fofoqueiro. Mas o tal do WhatsApp, quando a gente recebe uma noticiazinha, a gente não passa mais para não, a gente passa para grupo. E vai de grupo. E se a notícia for ruim, mas aí que a gente detona mesmo. Mas quando vem uma mensagem bacana, bonita, a gente escolhe meia dúzia para mandar. Com medo de que as pessoas achem que nós somos bobos por apreciarmos algo bonito. O Zap é o instrumento da fofoca, apesar de que é extremamente útil, é só sabermos usar. Então é redobrar na nossa vigilância, porque nós ainda temos um ranço do bicho, do animal irracional. Nós ainda temos os nossos instintos ainda primitivos. Principalmente quando somos agredidos, como somos ameaçados, como somos provocados. Por vezes temos reações intempestivas extremamente maiores do que o assunto está propondo. E aí existe um grande dificultador, a construção da felicidade. Porque quando o agressor agride a sua vítima, ele lança, seja por pensamento, seja por palavras, seja por atos, ele lança um dardo envenenado, um dardo da pior energia, impregnado dos piores sentimentos, objetivando ferir aquela alma. O que acontece é que se a possível vítima estiver numa condição moral acima dele, não será atingido. Ele não sente, não assimila aquele golpe. E aquele dardo retorna à sua origem acrescentado do sentimento de frustração, aumentando mais ainda o sofrimento daquele infeliz que quis agredir. Mas se sentimos o dardo, se assimilamos o golpe, temos duas situações, uma positiva e uma negativa. A positiva é que o nosso desafeto pode se tornar o nosso instrutor. Porque aqueles que querem nos magoar, nos ofender, eles nos dizem verdades que, por vezes, as pessoas mais próximas não têm coragem de dizer. Então, por vezes, eles estão revelando os nossos problemas e, ao identificá-los, gente, ele está certo, eu sou assim, eu preciso me reparar nisso. O lado negativo é o que chamamos de a presença do agredido no agressor. Quando assimilamos um golpe, nos atinge, nos traz dor, sofrimento, nós, pelos nossos instintos primitivos do animal, nós reagimos. Reagimos em pensamento, em palavras, em atos, seja de que for, mas igualmente devolvendo um dardo tão envenenado quanto aquele recebido. E nesse momento fecha-se um ciclo negativo, de energias negativas, de sentimentos negativos, entre agredido e agressor. Um permanentemente em presença com o outro. São aquelas mágoas que nós conhecemos, pessoas que guardam mágoas por anos a fio. Tentando ser feliz, mas alimentando uma mágoa que é impedidora da sua felicidade. E aquilo vai atrapalhando ambas as partes, até que uma delas abra os olhos e verifique que tem que dar um corte, acabar com o ciclo. E não existe outra maneira
de acabar com um ciclo fechado de inimizades do que o exercício do amor na forma da caridade. A definição de caridade é amor em ação. Isso quer dizer caridade. E a forma mais sublime, mais elevada de caridade chama-se perdão. O perdão é o auge da caridade. Perdão, que vem do latim perdonare. Decompondo a palavra, temos per, no sentido de por. Donare, donativo, doação. A palavra perdão quer dizer por doação. Assim, perdoar não é esquecer. Até porque esquecer ninguém esquece. A não ser aqueles que são presenteados com Alzheimer e ficam zen na boa. Fora disso, não. Perdoar é fazer justamente aquela proposta que muitas pessoas, muitos críticos, colocaram como insana de Jesus quando diz dar a outra face. Dar a outra face não é diante de uma pessoa irada que lhe mete um bofetão do lado direito, você oferece o esquerdo, vai levar outro mais forte. A pessoa está irada, está descontrolada. Dar a outra face é apresentar ao nosso agressor a nossa face interior. É dar ao agressor algo que vá contribuir para que ele possa identificar o seu erro e, a partir dali, buscar a sua reparação. O que pode ser feito imediatamente ou pode ser plantado para ter resultado lá na frente, mas vai ter. Assim, diante de uma pessoa descontrolada, nos agredindo, nós temos a opção de reagir, seria a opção errada, e a segunda de contribuir. Se a pessoa é muito próxima e você tem como esclarecer o assunto naquele momento, vamos esclarecer. Mas, por vezes, mesmo uma pessoa próxima, é extremamente difícil, porque está irada, não deixa você falar, e quanto mais fala, mais grita. Aí nós fornecemos a ele o nosso silêncio. Como disse Dalai Lama, o silêncio é um poderoso argumento. Assim, de que naquele silêncio, de imediato, você estará tentando diminuir a ira. Depois, aquele silêncio será analisado. Mal o sangue dele começar a esfriar, o que havia naquele silêncio? Por que não reagiu? Algo de superior existia naquele silêncio. Será que ele está certo? Surgem as reflexões, que por força dos orgulhos, por muitas vezes, não se admite. Mas não terminamos aí. Para aqueles que creem, aqueles que são religiosos, tem mais um instrumento que é o poder da oração. É incluir aquela pessoa difícil nas nossas orações diárias. Nós todos os dias, aqueles que têm o hábito da oração, todos os dias, nós oramos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, por aqueles que amamos. Se oramos, é porque cremos numa força superior. Não estamos fazendo vantagem nenhuma. Pedir pelo meu filho, eu peço, mas não há sacrifício nisso. Eu tenho que pedir por aqueles que nos afligem, sejam os próximos, sejam os distantes, seja aquela pessoa, aquele vizinho chato do lado, aquele colega de trabalho extremamente difícil, ou seja lá quem está no poder, pedir por eles. Estaremos contribuindo de alguma forma também para a sua reparação. Quando, diante da pessoa descontrolada, para aqueles que creem, diante da pessoa descontrolada, em silêncio, pode ser contigo ou descontrolada com uma outra pessoa, você só está presenciando. Você, naquele momento, se fecha na sua crença e pede por aquela paz, pede que aquilo ali, que haja um abraço de amor naquela criatura, é impressionante. Funciona. Aprendi isso há alguns anos, passei a usar. E em algumas situações funciona na hora. A pessoa dá uma acalmada. Em outras situações ela vai melhorando.
mas é impressionante como nós notamos. Experimentem. Assim, é através da prática do perdão. O exercício do perdão, mas perdoar é muito difícil. Perdoar dói. Perdoar é tão difícil o quanto nós alimentarmos o nosso orgulho. Vamos usar aquelas duas famílias, a família do amor e a família do ódio. Uma delas tem que vencer a luta. Qual das duas famílias é a mais poderosa? A do amor ou a do orgulho? A mais poderosa é aquela que nós alimentarmos melhor. Essa será poderosa. A outra que a gente for matando de fome e de desprezo, ela vai se afastando, vai se afastando. É um processo de trabalho. É o exercício do bem. Dalai Lama disse que se nós respondermos a ofensas com ofensas, é o mesmo que tentar lavar a alma com lama. Mahatma Gandhi, grande pacifista, Mahatma, inclusive, é um termo que quer dizer a grande alma. Ele se tornou tão importante como pacificador, como líder religioso, que foi carinhosamente chamado de a grande alma Gandhi. Disse que se o mundo insistir pela lei do olho por olho diante das ofensas, acabará cego. Disse também que no exercício do bem e do perdão, só existem 2 dias da nossa existência que nada podemos fazer. Ontem e amanhã. A prática do bem, o exercício da caridade, o exercício do perdão é agora. É sempre no momento atual. Nós cansamos de ouvir, e por vezes, quantas vezes eu falei isso? Daqui a 1 ano eu perdoo aquela pessoa. Daqui a 6 meses eu perdoo aquela pessoa. Semana que vem eu volto a falar com ela. Não, eu não sei se eu chego semana que vem. Se eu estou disposto a daqui a 1 semana, eu faço agora. Eu já o perdoo agora, já vou provocar alguma coisa em relação a ele que possa auxiliar neste perdão. A nossa saudosa Madre Teresa de Calcutá disse: as pessoas boas merecem o nosso amor e as pessoas ruins precisam dele. Tudo na vida que nos é difícil é uma questão de exercício. Gente, lembra para como começou a aprender a ler e escrever? Ter que juntar letrinha, formar sílaba, ter que juntar sílaba, formar palavra. Que dificuldade. Hoje a gente escreve vendo a novela. Quando a gente começou na matemática, ia fazendo as contas, ia somando nos dedos daqui, botava dedo dos pés, botava a orelha e às vezes se perdia. Hoje a gente faz conta de cabeça. E aprender a dirigir, meu Deus do céu. Freio, embreagem, acelerador, marcha para frente, marcha para trás, primeira, segunda, terceira, retrovisor, buzina. Eu vou desistir. Quantos de nós fazem, eu não devo para isso não, eu vou desistir. E hoje, aquilo incorpora a nossa natureza, dirigimos displicentemente falando ao celular. Errado, mas a gente faz isso. Assim, tudo na vida é questão do exercício. Tudo, inclusive o perdão. No início é muito difícil. E vamos exercitando, se torna um pouco menos difícil. E continuamos exercitando, se torna normal, daqui a pouco fácil, daqui a pouco tão fácil que se incorpora à nossa natureza. Fazemos sem precisar pensar. Como fazemos as contas, como sabemos ler, como dirigimos. Fica incorporado à nossa natureza. Aí lembramos a recomendação de Francisco de Assis, quando disse, no trabalho do bem, comece fazendo o que é necessário. Depois, passe a fazer o que é possível
E quando menos perceber, estarás fazendo o que achavas ser impossível. O exercício do bem, a vivência do amor, começamos dentro da nossa casa. Começamos nos nossos lares. Ali, exercitando o perdão, a paciência, a tolerância. Quantas vezes nós passamos o dia engolindo sapos pela rua, nos trabalhos, nas nossas atividades, mas engolimos. Chegamos em casa, junto àqueles que mais amamos, nossos filhos, nossas crianças, nossos netos, nossos pais, nossos idosos. E um copo que caia, ou um assunto que fala 3 vezes o mesmo assunto, a gente perde a paciência, perde o destempero e comete a agressão. O exercício do bem se faz em casa. Aquilo começa a incorporar a nossa natureza. Aí conseguimos começar a exercitar o bem na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho. Tratar diferente aquele companheiro que sempre vem falar a mesma coisa. E quando menos percebemos, estamos agindo naturalmente no bem para o mundo, para os nossos desconhecidos. Um outro forte instrumento obrigado, Camila, a ser usado na construção da felicidade são os bons pensamentos, os bons sentimentos, o poder do pensamento positivo. E é impossível a gente falar de poder do pensamento positivo sem usar o termo fé. Fé que tem as suas características. O que vem a ser a fé? A fé é a capacidade que a criatura tem de crer, de confiar. A fé, ela é dividida em 2 tipos. A fé natural e a fé adquirida. A fé natural, ela é subdividida na fé humana e na fé divina. A fé humana é aquela que nós praticamos diariamente sem nos darmos conta. Quando nós pegamos um táxi, quando nós vamos a um médico, quando nós escolhemos um personal, o fazemos de boa fé. Cremos que aqueles profissionais estão qualificados a cuidar da nossa vida com segurança. Ninguém aqui pede atestado de sanidade mental do motorista do táxi, do médico, do personal, se eu estou na mão de um louco. Nós cremos. Quando nós projetamos as nossas aposentadorias, nós o fazemos confiante de que aquilo não é um desperdício, aquilo será útil um dia. Mas a fé divina, como bem disse Santo Agostinho, lá no século IV, a fé divina é aquela que todas as criaturas possuem, independentemente se têm religiões ou não, ou se até creem em alguma religião. É aquela fé que todos, nos seus momentos de silêncio, na calada da noite, naquele momento da reflexão, sente lá dentro que existe uma força criadora. Existe algo acima de nós, que muitos dizem ser a força da natureza. Outros chamam de a energia cósmica criadora. Outro, a energia universal. E a maioria de nós chama de Deus, nosso Pai. Esta é a fé divina. A fé adquirida, como o próprio nome diz, é aquela que nós vamos adquirindo no dia a dia, no viver. Adquirimos em tudo que vamos aprendendo, pelas ruas, adquirimos no banco escolar. E a fé adquirida, ela vai transformando aquela fé cega, é aquela quando nós cremos sem saber o porquê, mas cremos, numa fé raciocinada, que é a fé onde nós cremos porque conhecemos. Então, se antes nós acreditávamos
cegamente, misticamente. Hoje, à medida que elas vão sendo explicadas pelo desenvolvimento da ciência, da cultura, como uma forma geral, nós não destruímos a fé, muito pelo contrário, nós consolidamos a fé. O raio, por exemplo, o raio durante séculos e séculos era tido como a manifestação da zanga de Deus, é a ira de Deus. Os furacões, Deus está irado. Com o passar dos tempos, com a evolução cultural, a ciência veio explicar que o raio é um fenômeno por diferença de polaridade das nuvens para a terra, de nuvem para nuvem, e faz a faísca, a descarga elétrica. Mas isso aí desqualifica o poder de Deus? Não. Deus criou a tudo. Aquilo faz parte da sua criação. Só dá a assinatura, corroborando, ratificando a criação. E assim viemos nós ao longo da história. A ignorância diante da fé, ela facilita o misticismo, a mitologia. O esclarecimento tira o misticismo e consolida a fé, em que existe realmente algo de muito mais inteligente para criar um mundo tão perfeito, as leis naturais tão perfeitas. 1509, aqui nas nossas costas, um navegante português, Diogo Álvares Correia, naufragou. O único sobrevivente da embarcação. Nos destroços conseguiu salvar vários objetos e ficou sozinho nessas terras, 1509, 1510, tentando ali, lutando pela sua sobrevivência. Um belo dia, se viu cercado por índios, muitos índios. O português disse, ai Jesus, estou perdido. O que vou fazer? Ele só tinha um mosquetão, ele salvou um mosquetão, mas era aquela espingarda que dava um tiro só. O que faço agora? Só dou um tiro. E certamente, por uma inspiração, ele viu que próximo dele tinha um galho com uma ave. Apontou para aquela ave e fez o disparo, destruiu a coitadinha. Os índios nunca tinham visto aquilo. O homem trovão. O homem apontou o bastão, disparou um trovão e matou a ave. Passou a ser endeusado, era um milagre. Pegaram com todo respeito, levaram para a tribo. Tamanho foi o respeito que o chefe da tribo ofereceu a ele a filha em casamento. Burro é quem diz que português é burro. Ele aproveitou na hora e casou. Que nada melhor que ser genro do chefe, né? Vai que ele morre, vai ser o chefe agora. O milagre foi explicado. Há 350 anos, mais ou menos, essa pergunta foi feita ao gênio da ciência na época, Isaac Newton, o pai da física moderna. O que era um milagre? E Newton diz que o milagre são fenômenos oriundos de leis naturais que ainda desconhecemos. Pois quando passamos a conhecê-las, perde a tarja de milagre. Simplesmente um fenômeno natural. 1962, a TV americana lança ao mundo um desenho animado futurista. Aqueles que têm a minha idade vão lembrar. A família Jetsons. Eram baratos, carrinhos voavam, ninguém caminhava, era aquela esteira, mas tinha um pedacinho do desenho que as donas de casa morriam de inveja. Era quando ela vinha no telefone, blá, 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 para fazer o almoço. Ela pegava um pacote, abria uma caixa, botava ali dentro, apertava o botão, continuava na conversa. 2 minutos depois a caixa apitava, ela abria, estava pronta o almoço. Era um milagre. As mulheres ficavam, meu Deus, é uma fantasia. Ai, que bom se isso fosse verdade. Hoje todos temos nas nossas cozinhas o micro-ondas. As leis naturais da micro-onda foram desvendadas
e sempre utilizadas em nosso benefício. No século passado, aquela pergunta feita a Newton foi repetida a Albert Einstein, o gênio do século passado. O senhor acredita em milagres? E ele responde: existem 2 tipos de pessoas, as que creem em milagres e as que não creem. Eu faço parte do primeiro grupo, pois os milagres nada mais são que leis naturais que utilizam de mecanismos ainda desconhecidos por nós, mas que certamente existem. Vejam a similaridade. Então é a ciência desvendando muitos dos mistérios, muitos dos milagres, mas que possamos usar isso não para enfraquecer a nossa fé, a nossa crença numa força maior, e sim fortalecê-la, porque alguém criou essas leis. Há 2 ou 3 décadas, mais ou menos, 2 cientistas da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stuart Wolff, descobriram que as nossas células cerebrais, os neurônios, produzem uma série de substâncias. Atualmente já se sabe que são mais de 60 substâncias. Dentre elas, na época, identificaram a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que todos nós já ouvimos falar. Essas substâncias, elas têm relação direta com a saúde do nosso corpo, com o bem-estar do nosso corpo. E eles foram mais a fundo na serotonina. Num grande grupo de pessoas analisadas, vendo aquelas que tinham a taxa de serotonina alta no sangue e aquelas que tinham uma baixíssima taxa de serotonina. Divididos os grupos, verificou-se que aquele primeiro grupo, que a taxa era alta, eram pessoas saudáveis, pessoas que raramente ficavam enfermiças, pessoas dinâmicas. E naquele outro grupo, onde a taxa era bem baixa, eram pessoas que estavam sempre doentes, sempre com enfermidade, sempre desanimadas, sempre tristes. Muitas delas possuidoras da depressão. Depressão que também vem do latim depremere, que quer dizer puxar para baixo. Quem já passou por ela ou já conviveu com alguém que a tenha, é verdadeiramente isso, puxa a pessoa para baixo. E eles então quiseram saber o porquê. Por que algumas pessoas tinham a serotonina alta e as outras não? Foram pesquisar se era do alimento. Não acharam diferença na alimentação, na bebida, na prática esportiva e foram filtrando, foram peneirando, até que acharam o que diferenciava um grupo do outro. O grupo que tinha a serotonina alta era um grupo de pessoas que amavam. Pessoas que tinham pelo menos uma pessoa que amasse muito e por quem era amado. Pessoas que tinham fé, pois a fé é a confiança no amor do Pai, é a confiança no amor dele para conosco e de nós para com ele. E já naquele outro grupo onde as taxas eram baixinhas, eram pessoas que não manifestavam um amor. Gostavam, se relacionavam, mas não tinham aquele amor por alguém e nem recebiam. Muitas delas não tinham fé. Surge ali a nova ciência, a psiconeuroendocrinoimunologia, onde eles chegaram à conclusão que por influência dos bons sentimentos na vida da pessoa, estimula a mente, e esta estimula os neurônios na produção das substâncias. Essas, com seus níveis altos, estimulam o sistema endócrino na produção dos vários hormônios necessários ao nosso metabolismo, estimulando assim o nosso sistema imunológico. É a promoção da autocura. Autocura que acontece a cada minuto de nossas vidas. Todos nós aqui ficamos enfermos diariamente. E o nosso corpo combate essa enfermidade.
Estamos o tempo todo recebendo invasores e o tempo todo combatendo as enfermidades. Determinadas horas, a doença começa a ganhar, aí vêm os sintomas. E nós corremos ao médico para pedir o reforço, que através da química vai e ajuda o nosso corpo a combater. Assim, a conclusão de que a mente, o estado, o bom estado, os bons sentimentos na mente, estimulam o nosso corpo a estar cada vez melhor. Alguns anos depois, este estudo ficou mais fechado. Desta vez comandado pela equipe do Dr. Kirsch, também da Universidade de Harvard. Ele acompanhou um grande grupo de pessoas que faziam o uso do antidepressivo. Eram pessoas portadoras da depressão. E diante daquele grande grupo, eles começaram a fazer as experiências, mas ninguém sabia o objetivo das experiências. Dividiu-se o grupo em dois. Para metade do grupo, eles continuaram mantendo o fornecimento do medicamento. Para a outra metade, eles passaram a fornecer o placebo. Placebo é um medicamento exatamente igual. Mesma caixa, mesmo comprimido, mesma cor, tudo igual. Só não tem o princípio ativo. Seria, grosseiramente falando, um comprimido de farinha, totalmente inócuo. E continuaram ali, dia após dia, a medir os níveis de serotonina nos sangues dos dois grupos. Como era de se esperar, no grupo que tomava o medicamento verdadeiro, o nível se permanecia sempre alto. Mas naqueles que passaram a tomar o medicamento falso, sem saberem, parte do grupo, a serotonina caiu. Mas numa outra parte, ela se manteve alta. Como? A conclusão chegada é que a fé do indivíduo, ao tomar o medicamento de que isso aqui me faz muito bem, pronto, não vou ter minha depressão, estou bem. Aquela fé estimulava a mente naquele ciclo, estimulando o neurônio, estimulando o sistema endócrino, sistema imunológico. A fé, ela sempre, os bons sentimentos sempre estimulam a nossa saúde, não só a nossa saúde espiritual, a nossa saúde moral, mas a nossa saúde física. Não é à toa que várias religiões e hoje vários terapeutas recomendam como o melhor tratamento para a depressão é o envolvimento do paciente num trabalho do bem, num trabalho na caridade, se envolver em algum tipo de trabalho destinado ao benefício de outras pessoas. Por quê? Porque ao você exercitar isso no dia a dia, seja por meia hora, seja por 1 hora, seja 3 vezes na semana, seja o que for, mas quanto mais melhor, à medida que nós nos envolvemos, seja numa visita a um orfanato, seja no atendimento a um idoso, seja organizando algo, seja um grande trabalho ou pequenos, grandes atos na caridade, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar. Ele que não tinha capacidade de amar, começa a ter, começa a valorizar e muda para aquele grupo que faz o uso do amor e não precisa do medicamento. A doutora Susan Andrew, também da Universidade de Harvard, psicóloga, antropóloga, monja, ela coloca uma frase no final de um trabalho que diz tudo. Quando nós estamos tristes, o nosso fígado fica triste, o nosso pâncreas fica triste, a nossa suprarrenal fica triste, o nosso baço fica triste, o nosso corpo entristece e adoece. O remédio é construir a felicidade, sempre. Mas lembramos de um pensador irlandês, lá da segunda metade do século XVIII, Edmund Burke.
disse, ele tem frases fantásticas. Uma delas diz tudo a respeito. Diz que para que o mal triunfe, só é preciso que os bons nada façam. E isso é uma grande verdade. Porque o mal faz barulho, o mal chama atenção, o mal, ele é perseverante, e os bons são tímidos. Assim, quando estes deixam de ser tímidos, eles vencem o mal. Mas os pessimistas dizem assim: mas para quê? Deixa eu viver a vida. O mundo está cada vez pior. O mundo está, olha, a violência para tudo quanto é lado, está tudo muito ruim. Lê do engano. O mundo não está cada vez pior. O mundo está cada vez melhor. Estamos evoluindo, a cada dia nos melhoramos. Vejam a quantidade de organizações não governamentais, milhares e milhares espalhadas pelo planeta, com trabalhos sérios focados ao bem, onde os governos não conseguem, pelos mais diversos motivos, dar assistência aos necessitados. Isso há 30 anos não existia. Há um século nem pensar. É o mundo se focando para o bem. O que parece estar cada vez pior é porque os meios de comunicações estão cada vez mais eficientes. E a mídia sabe que a notícia ruim chama mais atenção do que a notícia boa, pela nossa natureza ainda primitiva. Pelos nossos instintos, o mal chama muita atenção. Assim, é isso que dá essa falsa ideia de que o mundo está pior. Não, o mundo está melhor. Então não podemos desanimar na busca pelo trabalho no bem. Há coisa de 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, estávamos, eu e minha amada Alice, num calçadão, na principal avenida lá de Friburgo, íamos para o supermercado Extra fazer compras. E nós estávamos já chegando no Extra, de repente estava uma grande confusão, 50, 70 pessoas, um rebuliço, o carro de polícia chegando. Ela se pela de medo de confusão, e com razão, não, vamos entrar. E eu olhei aquilo ali e falei assim, não, vai entrando, já te acho. Porque homem não é curioso. Mulher é curiosa, mas homem não é curioso. O homem procura se informar. Né? Procura se informar. E eu pensei lá, poxa, tadinha, ela está lá por medo, mas vai ficar o resto do final de semana, o que será que foi? O que será que foi aquilo? Não, vou fazer o seguinte, eu não sou curioso, mas eu vou tentar me informar, tá? Mas sem correr risco. Depois eu informo para ela. Aí o que eu fiz? Parei do lado do segurança, tinha um segurança na porta do Extra, eu parei do lado dele, me senti um pouco mais seguro, e fiquei quieto, cruzei os braços. Como é que eu vou saber dessa história? É só esperar a mulherada passar. Quando a mulherada que vier de lá passar, eu dou aquele olhazinho assim. Pronto. É a deixa. Aí daqui a pouco veio uma. Aí eu fiz assim. Maluco. Eu totalmente doido. Ih, coitado, era um louco. Daqui a pouco veio outra, deixa eu confirmar. Meu Deus, foi tentativa de assalto. Ai, a violência chegando em Friburgo, que coisa horrível. Daqui a pouco veio outra. Aí eu, ali, né? É um bêbado. É a bebida é um inferno. Bom, menos mal, já não é maluco, não é violência. Bebeu, a mãe está curada. Pronto, a mãe está safa. Daqui a pouco veio outra. E eu bati o olhinho de novo. Isso é droga, é tóxico. Doidão. Coitado, já é mais difícil para se livrar do que o álcool. Meu Deus do céu, e agora? Qual a informação que eu tenho? Nisso chega um outro segurança do Extra para falar com esse aqui. Rapaz, maluco. Sai de perto da caixa. Bom, agora o segurança é esse. Maluco. Rapaz, o cara tarado, o cara louco, o cara no meio do calçadão levantou a blusa da menina para segurar nos peitos dela. Ela deu um grito, quando eu vi aquilo, eu pulei em cima dele e mobilizei ele. Fiquei com ele mobilizado até a polícia chegar. O cara é tarado, o cara é louco. Aí eu falei, agora eu sei. Acabou, agora eu vou matar a curiosidade dela lá dentro. Mas o curioso é que eram muitas pessoas.
E momentos antes, naquela mesma calçada, um pouco mais adiante, havia uma senhorinha sentada no banquinho, diante de um cavalete, pintando uma linda pintura. 2 ou 3 pessoas pararam para ver, o resto passava. É a nossa natureza. E ao sabermos que isso é a nossa natureza, vamos nós ficarmos mais vigilantes em tentar ver as coisas boas do que ficar dando tanto valor às coisas ruins que puxam os nossos pensamentos para baixo. Assim, construir a felicidade é a gente dar manutenção à qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mas como se faz a manutenção disso? Havia um pai, tinha 2 filhos gêmeos. Ele era um grande agricultor. Quando os filhos estavam crescendo, ele sempre custeando do bom e do melhor para os seus 2 filhos. Quando os filhos chegaram numa idade em que ele achava que os filhos já deveriam caminhar sozinhos, ele pegou uma grande gleba de terras, boa, plana, limpa, dividiu ao meio e disse para os filhos: aqui vocês vão começar a sua vida. Estão aqui a terra, estão aqui as sementes. Deu a mesma quantidade das mesmas sementes para os 2. Enquanto não vier a primeira safra, eu continuo custeando vocês em tudo que vocês precisarem. Mas a partir de lá, vida que segue, vão viver, vão caminhar com seus próprios recursos. Ok? Ok. E pronto. Um dos filhos, aquele que era apaixonado pelos prazeres da vida, ele saiu correndo, pegou as sacas de semente e saiu jogando aquilo naquela terra toda, porque a terra era muito boa, muito fértil. Ele não quis perder tempo e plantou e semeou. E agora que está semeado, daqui a 8, 10 meses, vai estar dando a colheita. E eu vou aproveitar esses 8, 10 meses que me sobra do dinheiro do papai e vou viver a vida. E partiu para lá. Confiou na natureza. O outro pegou e repassou toda a terra para ver se estava realmente limpa, se tinha alguma coisa que poderia ser retirada. Arou, semeou e dividiu a sua terra em 7 faixas. A cada dia da semana ele caminhava toda uma faixa, olhando, fiscalizando e retirando as ervas daninhas que insistiam em ali brotar. A cada dia da semana, uma a uma. Os meses se passaram, ambas as lavouras cresceram e veio a época da colheita. Aquele que cuidou de não permitir que as ervas daninhas viessem a disputar os nutrientes do solo com a sua cultura, tirou várias toneladas de frutos grandes, bonitos, de alto valor comercial. O outro, quando foi colher, os seus frutos eram menores, não tão bonitos. A tonelagem não tão grande quanto a do outro, algumas toneladas, porque as ervas daninhas cresceram, estavam misturadas, dividindo a nutrição do solo com aquele que era objeto da sua cultura. Qual dos 2 filhos melhor aproveitou as dádivas que o pai lhe concedeu? De certo, aquele que se preocupou em fazer a parte dele. O meu pai me deu a terra, o meu pai me deu a semente, e então eu tenho que zelar para tirar o máximo disso. Somos nós. Somos nós no dia a dia que precisamos desenvolver o hábito de, ao final do dia, repassar o nosso dia, ver onde erramos para buscar a reparação, verificar onde deixamos de aproveitar uma oportunidade de fazer o bem, para quando ela surgir novamente, nós não a percamos. É fazer o que o bom agricultor fez,
diariamente verificar se as ervas daninhas não estão ocupando espaço na nossa mente. Sempre os pensamentos ruins nos surgem. Sempre os nossos sentimentos ruins nos surgem. Mas nós precisamos imediatamente retirá-los. E a maneira mais segura de ir retirando é ocupando aquele espaço dele com os bons sentimentos, com os bons pensamentos, com os bons hábitos. Por vezes é muito difícil nos dar aquela vontade de reagir, aquela vontade de devolver o mal com o mal. Ah, ele vai ver. De planejar uma vingança, de executar aquela vingança. Dá mesmo, dá. Mas aí podemos usar a mesma técnica que se usa no tratamento daquele que é comprador compulsivo. Tem pessoas que compram o que não precisam, compram por compulsividade. Eu era assim. Eu não podia ver gravata, relógio e óculos, né? Não podia ver gravata, relógio e óculos diferente. Eu quero. Aí chegava em casa com aquela gravata bordô linda. Eu ia botar no gravateiro, tinha mais 6 iguais. Mas é a compulsividade. Um dia, lendo um artigo, vi que diante da compulsividade, nós é que tratamos dela. Gostei da gravata, linda gravata. Quanto é que é? Gostei do preço também. Amanhã eu volto e compro. Nunca mais comprar de estalo. Aí amanhã, se eu ainda estiver com muita vontade, é porque realmente preciso daquela gravata. Mas 99% das vezes, para que eu quero aquela gravata? Tem mais 6 iguais. E assim é com tudo. Assim é diante da nossa vontade de atender a uma tentação. Seja ela uma tentação emocional, seja ela diante de um vício. Eu vou fazer, não estou aguentando. Então faz o seguinte, amanhã eu faço. Se amanhã ainda tiver, não tem jeito. Mas quando nós tropeçamos, nós estamos nos esforçando no dia a dia para construir a nossa felicidade. Estamos conseguindo, eu não pratico mais aquilo, eu não pratico mais aquilo. Eu estou fazendo, estou vivendo melhor, mas de repente nos pegamos num momento fragilizado e cometemos o delito. Caímos. Aí lembramos de um ditado, um provérbio tibetano que diz: se caíres 7 vezes, levanta-te 8 e segue em frente. Se cairmos, não é fim de etapa, muito pelo contrário. Se caímos diante daquilo que nós queríamos ter evoluído, é motivo para que possamos perseverar ali, requer mais vigilância nossa, para que, quem sabe, não vamos cair a 8ª vez, mas se cair, levanta a 9ª. Assim, é através do desenvolvimento do hábito, dos bons hábitos, dos bons exercícios no bem. E como é exercitar o bem? Exercitar o bem, exercitar o amor, exercitar a caridade, em todas as suas formas. Mas eu exercito. Eu participo do sopão lá da igreja. Eu participo da ONG e tal. Eu participo na distribuição de cadeira de rodas. Ótimo, excelente. Esses trabalhos organizados são importantíssimos, porque somam forças. Mas também são muito importantes o nosso trabalho na caridade, nos pequenos, grandes momentos, no dia a dia. Por vezes estamos vindo por uma calçada e vemos uma pessoa vindo com aquele semblante carregado de quem está realmente passando por um momento difícil. E aquela pessoa nos olha. Não conhecemos a pessoa, mas devolvemos diante daquele olhar um sorriso. Aquele sorriso é um jato de positividade que, por vezes, vai fazer aquela pessoa crer que existe algo mais. Pode ser o único sorriso que ele tenha recebido naquele dia, naquela semana, naquele mês. A força do sorriso faz verdadeiros milagres de cura. Aliás, nós chegamos assim, entramos no elevador, capacidade, 7 pessoas. 2 olham para o teto, 2 olham para o chão. As outras 2 puxam o celular do bolso e ficam no celular. E a viagem no elevador parece um túmulo. Aí nós entramos no elevador.
Estão lá as 6 pessoas. E, bom dia! Se todos não responderem, metade vão responder. E, de repente, sempre depois do bom dia, vem algum comentário. Seja sobre a Dilma, seja sobre o Temer, sobre o Flamengo, seja sobre o Vasco, e não queria tocar nesse assunto, desculpa. Então, nós fomentamos isso. Dar um bom dia vindo de dentro é um ato de caridade, porque vai despertar uma reação positiva no nosso irmão. Aliás, eu tenho um testemunho sobre isso. Há 32 anos, morávamos num condomínio no Rio de Janeiro. Era uma área assim muito grande, talvez 25% aqui de Cambuinhas, somente 8 prédios. Então tinha uma área muito grande embaixo. E toda manhã eu ia fazer minha caminhada, toda manhã. E as pessoas faziam como eu. E caminhando, quando vinha alguém passar, eu sou extremamente tímido, podem não acreditar, mas é verdade. E era extremamente antipático. Talvez tenha melhorado um pouquinho. E as pessoas vinham passando por mim, quando vai chegando, olha para o teto, olha para o céu, ou olha para o chão, ou olha para a árvore, para não ter que dar um bom dia, para não ter que falar. Só que aquilo era todo dia, e por vezes passava ao mesmo tempo com as pessoas, quando muito balançava uma cabeça. Passado alguns anos, 2 anos, nós conseguimos, no mesmo andar que o nosso, alugar um apartamento para o meu sogro e minha sogra, a quem eu sempre amei de paixão, e fomos morar no mesmo andar. Que beleza, a família toda junta, isso e aquilo. E o meu sogro passou a querer caminhar, vamos caminhar junto. Ele, um imigrante português, que mal tinha completado o primário, mas tinha um sol de bondade no lugar do coração. E saía a caminhar com ele, pois eu já fazia sozinho, já tinha anos. E começou ele. Cada homem que passava, bom dia, meu amigo. Cada mulher que passava, bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Cada jovem, bom dia, amiguinho. Bom dia, amiguinha. E eu falava, meu Deus, que mico, ai, que vergonha. A criatura vai falar com todo mundo. E saiu falando com todo mundo. E daqui a pouco, na volta, vai cruzar de novo. E ele, bom dia, meu amigo, já falou, seu Manel, já falou, mas que mico. Só que com o passar dos dias, aquelas pessoas que eram como eu, robôs, semblantes fechados, já vinham sorrindo, já vinham batendo a mão, já davam um bom dia. E pouco tempo já chamavam pelo nome. Eu vi que o errado da história era eu. E fui aprendendo com ele esse costume. Aliás, não aprendi esse costume, aprendi muita coisa, mas muita coisa com ele. E então, há 22 anos ele viajou, retornou para a pátria espiritual e deixou-nos com aquele sentimento maravilhoso da saudade que só tem quem verdadeiramente ama. Deve ter sido uma festa. E, de certo, se eu conheço bem, está organizando uma bela festa para quando a gente for. Mas deixa ele organizar por mais algum tempo, não tem problema não. Esse homem mudou a minha vida. Nos mudamos há 19 anos para Cambuinhas. Continuei caminhando de manhã e vindo aqui para o Tio Sam depois. E até hoje, eu conheço todas as pessoas que caminham no meu horário. Umas mais espontaneamente, outras menos. Umas, às vezes, chegava em casa e comentava, estou quase vencendo. O que é? Tem um camarada que eu dou bom dia para ele todo dia, ele não me responde. Vou falar mais alto, às vezes é surdo. Não é? E daqui a pouco, do nada, você tira um sorriso. Ah, mais um, que legal. Isso é vivenciar nos pequenos detalhes, é plantar o bem. E ao plantar o bem, nós estamos construindo tijolinho a tijolinho a nossa felicidade. A caridade dos pequenos, grandes atos. Estamos ali aguando o nosso jardim. Chegamos ao limite do nosso terreno. O jardim do vizinho, a grama está seca, as flores murchas,
Também, coitado, ele sai tão cedo, chega tão tarde. Só tem domingo para cuidar disso aqui. Se a água está forte, não me custa 5 minutos de água e eu vou até onde a água atinge. Mas ele não sabe de nada, ele não está vendo. Não é essa a minha preocupação. Que ele saiba de alguma coisa. Estou fazendo a minha parte. Estou dando recursos para a natureza tornar aquela grama verde, as flores mais belas. Mas vou ficar feliz no domingo, quando ele olhar o jardim dele e achar bonito, e elogiar o jardim, já estou realizado em ver que ele ficou feliz com aquilo. A nossa última preocupação é que ele saiba que aquilo teve uma participação nossa. Temos que aproveitar a todas as oportunidades de construir a nossa felicidade e a felicidade alheia, pois nunca seremos felizes sozinhos. Isso nos faz lembrar a história de Kim. Kim, uma jovem chinesa, na China antiga, morava numa aldeia. E um belo dia, de uma outra aldeia distante, veio um jovem, Shang, e se conheceram, se gostaram, se apaixonaram, começaram a namorar. E aquilo foi ficando mais sério. Até que chegou o grande dia. Shang pede Kim em casamento. Casa-se e vai levar Kim para a sua aldeia, para morar na sua casa. Ai, que alegria! Estou chegando na minha nova casa, onde serei muito feliz. Eu, Shang, e a mãe de Shang, a sogra. A sogra. Ali começou o inferno astral de Kim. Porque na China antiga, se aqui sogra às vezes dá trabalho, não é o meu caso, a minha, morro de paixão por ela e ela por mim, mas se sogra dá trabalho aqui, na China antiga o troço era muito sério, porque ela, por tradição, é a mulher mais importante na vida do seu marido. Então, a nora deve respeito, obediência e serviço à sogra. Mas Kim, sabendo disso, encarou e começou. Tudo que Kim fazia estava errado. Se ela fazia quente, tinha que ser frio. Se fazia frio, tinha que ser quente. Se o chá estava amargo, tinha que ser doce. Se estava doce, tinha que ser amargo. Se arrumava pela direita, tinha que ter sido pela esquerda. Tudo ela dava pitacos, tudo. Se ela dava muita atenção ao marido, não estava dando atenção para ela. Se dava muita atenção para ela, está desleixando do meu filho. E ela se descabelou a cada dia. Mas isso vai passar, isso vai passar. Eu amo Shang, é isso que eu quero, é estar aqui. E então, passou um mês e piorou. O troço ficou muito bravo. E ela não sabia mais o que fazer. Com 2 meses, resolveu abandonar o casamento. Mas na China antiga, uma mulher abandonar um casamento é pior do que a morte. Até que ela teve uma grande ideia. Lembrou que na sua aldeia havia um sábio, um eremita, um homem muito sábio, tinha sempre solução para tudo. E deu uma fugida, correu para lá, chegou lá, contou toda a sua novela para o Sr. Wan. O Sr. Wan ouviu pacientemente. Quando acabou, ele falou assim: Kim, já ouvi, mas eu sou eremita, nunca casei. Se tem algo que eu não conheço é sogra, como é que eu vou te ensinar alguma coisa de sogra? Não, mas a solução eu tenho. Eu só preciso saber qual é o melhor meio. Mas qual é a solução? Eu vou matar minha sogra. Aí fico só eu e Shang. Pronto, vamos viver felizes para sempre. É uma boa solução. Mas eu preciso de um veneno, porque se eu matar ela com um punhal, todo mundo vai ver que ela foi assassinada. Ah, deixa comigo, peraí. O Sr. Luan foi lá num depósito e me veio com 3 sacos daquele saco de café de 60. 3 sacos lotados com ervas diferentes. Você vai passar a dar chá. Chá para sua sogra, desde a hora que ela acordar, a hora que ela for dormir. De 2 em 2 horas. Intercalando essas ervas. Não pode repetir, tem que ser sempre intercalando. Vai dando para ela. E em 6 meses ela morre.
6 meses? 6 meses morro eu de desespero muito antes disso. Me dá um veneno daquele que bateu, levou. Não pode, Kim. Se ela morre de repente, vão suspeitar que foi envenenada. E a aldeia inteira sabe que vocês se odeiam. Quem será a única suspeita? Você. Mas não podem provar. Mas não precisa. Como você vai continuar com o amor de Shang se ele suspeita que a sua esposa matou a sua mãe? Você vai perder o amor de Shang. Como o senhor é sábio. É isso mesmo, não tinha enxergado. Então, de 2 em 2 horas, sim, mas espera aí, não é só isso. Você vai ter que fazer um teatro. Você, durante esses 6 meses, você vai ter que fingir para ela e para a aldeia inteira que você aceita tudo. Força, é por pouco tempo, a causa é justa. Tudo que ela reclamar, você refaça imediatamente do jeitinho dela. Está quente, esfria. Está frio, esquenta. Está amargo, adoça. Está na direita, bota na esquerda. Tudo. Você se desculpe e atende a ela sempre com sorriso. Eu não vou aguentar. Vai aguentar. Ela vai morrer, calma. Eu vou aguentar. E assim ela fez. Do 1º para o 2º mês, os pitacos diminuíram. Do 2º para o 3º mês, os pitacos sumiram. Do 3º para o 4º mês, ela começou a elogiar. Tudo que Kim fazia, está tão gostoso, está tão quentinho, está tão docinho. Do 4º para o 5º mês, ela passou a chamar Kim de minha filha. Não, do 5º para o 6º mês, ela passou a chamar Kim de minha filha. Minha filha, você é tão boa para mim, para o meu filho. Você é verdadeiramente a minha filha. Nesse momento, caiu a ficha para Kim. Ela, que era órfã desde pequenininha, não se lembrava da mãe. Era frustrada por não ter tido mãe. Estava sentindo pelaquela senhora todo o amor que um dia quis dar à sua mãe e não teve. E recebia dela o verdadeiro amor de mãe. Meu Deus, o que estou fazendo? Estou matando a única mãe que o Senhor me deu. E saiu correndo desesperada a buscar o Sr. Wan. Sr. Wan, aconteceu isso assim. Por favor, Sr. Wan, eu preciso de um antídoto. Já estamos no 6º mês. Eu preciso de um antídoto. Eu não posso matar a única mãe que Deus me deu. E Sr. Wan, calma, é fácil. Foi lá no depósito, voltou com 3 sacas daquelas carregadas. Kim, faça chá de 2 em 2 horas. Enquanto ela estiver acordada, de manhã até de noite, vai dando chazinho para ela, que ela não vai morrer. Quando Kim olhou, Sr. Wan, o senhor está maluco? São as mesmas ervas que eu levei, eu ainda tenho lá? O senhor quer acabar de matar a minha sogra? O senhor mentiu para mim alguma coisa? Essas ervas, Kim, são vitaminosas. Essas ervas não matam. Elas darão longa vida, pois não foram as ervas. Mas o senhor disse que ela ia morrer em 6 meses. Morreu. Morreu a sua sogra. E no lugar dela nasceu a sua mãe. Vejam, não foi por efeito das ervas. É que você, no seu teatro, você forçosamente fez uso da ferramenta chamada paciência. A paciência, que é a grande chave mestra que abre os corações. A paciência no dia a dia abriu o seu coração. Ali dentro estão retidos todos os nossos sentimentos. A família do amor e a família do ódio. Eles não se suportam, e quando se abre o coração e que eles voam, eles querem ficar distantes. E como você direcionou o amor para aquela pessoa na sua família, aqueles sentimentos ruins bateram asa e saíram de perto. No entanto, a chave mestra da paciência é tão poderosa que abriu também o coração da sua sogra, fazendo que acontecesse o mesmo processo. Os sentimentos bons vieram
em direção a você, e os ruins bateram asa e voaram porque não conseguem mais alimento aqui, morrerão de fome. Kim, siga meu último conselho. Beba você também de 2 em 2 horas o chazinho, para que você tenha muita saúde para vivenciar esse grande amor entre mãe e filhas. Ser um pacificador. Todos nós temos, no objetivo de construirmos a nossa felicidade, a obrigação de sermos pacificadores, auxiliando a construir a felicidade daqueles que nos cercam. Ser um pacificador não é esperar uma oportunidade como a do Sr. Juan, um troço tão sério, mas quando alguém vem próximo a nós, fazer queixa de um outro alguém, olha, realmente, ele agiu errado contigo, mas preste atenção, essa pessoa tem tantas qualidades, nós também temos os nossos defeitos, ele te magoou dessa maneira, mas ele é tão bom, olha só tantas coisas que ele já fez de boa com a gente. Todos temos defeitos, todos temos qualidades, deixa isso para lá, daqui a pouco a cabeça dele esfria. Ser um pacificador é jogar água na fogueira e não fazer aquilo que gratuitamente por vezes nós fazemos. A pessoa vem se queixar com a gente, eu não ia aturar também não. Aí é jogar gasolina na fogueira, não é nem lenha na fogueira. Ser um pacificador é aproveitar todos os momentos para estarmos construindo as nossas felicidades. Em resumo de tudo, deixamos 3 frases de 3 mentes brilhantes para que possamos refletir. A primeira delas, de Allan Kardec, em que diz que os bons atos são muito mais importantes do que as melhores preces, já que as atitudes falam muito mais alto do que as palavras. A segunda frase é daquele pensador irlandês Edmund Burke, em que diz que diante da possibilidade de fazer o bem, o maior erro que podemos cometer é nada fazer achando que poderíamos contribuir muito pouco. Fazer o bem nas pequenas doses, mas fazer sempre, é muito importante. E a terceira frase do gênio do século passado, Albert Einstein. Todos os homens chegam no momento da vida em que têm que optar pelo mundo ou pelo amor. Se optares pelo mundo, perderás o amor. Mas se optares pelo amor, conquistarás o mundo. O resumo de tudo que falamos, de todos os pontos construtores, os fatores construtores, chama-se bondade. Bondade que é uma linguagem universal. É uma linguagem que o surdo ouve, o cego enxerga. A bondade que vem a ser a nossa bússola, apontando sempre qual é o melhor caminho, mais eficiente na conquista da nossa felicidade. E assim, é ela que nos orientará nessa grande viagem terrena. A vida é uma grande viagem. É como uma grande viagem de trem. Estamos todos embarcados no trem da vida. Esse trem não para, faz pequenas paradinhas em cada estação e não para nunca. Um belo dia, numa determinada estação, de repente somos sugados para dentro do trem. E ali, naquele vagão, encontramos papai e mamãe. E um banco vazio ao lado com o nosso nome. E passamos a usufruir daquela grande jornada, daquela fascinante viagem junto com papai e mamãe, aprendendo cada vez mais e mais e mais. E a cada estação novas pessoas vão entrando, muitas que passam de forma desapercebida, outras que vão chegando e ocupam também bancos especiais aos nossos lados, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos netos. E o trem não para nunca, só faz pequenos pontos em cada estação. E nós achamos, vamos vivendo
achando que aquilo não vai terminar nunca. Mas numa estação aqui ou acolá, papai desembarca, mamãe desembarca, mas o trem continua. E todas as vezes que nós olhamos para aqueles 2 assentos, onde estão lá gravados os seus nomes e os assentos estão vazios, sentimos ali o maravilhoso sentimento da saudade, que só tem quem verdadeiramente ama. E seguimos na nossa viagem, num entra e sai de pessoas que muitas vêm ocupar os espaços perto de nós. E os nomes vão ficando gravados. E, de repente, quando menos esperamos, paramos numa estação e somos convidados a descer. E que quando nós descemos, olhamos para trás e vemos o nosso vagão lotado, com os nomes todos gravados, e descemos felizes por saber que todos aqueles que ali estão, ao olharem para o nosso banco, sentirão igualmente aquele maravilhoso sentimento de saudade que só possui quem ama. Assim, otimistamente falando e confiando, o que eu desejo no fundo do meu coração a todos vocês é que aproveitem muito bem as vossas viagens no trem da vida, fazendo o bom uso dos fatores construtores da felicidade. E agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de vocês terem ingressado no trem da minha vida. Fiquemos em paz. Quero agradecer aqui ao Luiz, em nome do tio Sam. Obrigado aí pela força, por tudo aí que você fez, e pela palestra aí gostosa mesmo. Eu que agradeço. Tá? Gente, obrigado aí, todo mundo aí.